Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tentar tirar a dúvida que surgiu para vocês então em relação ao movimento composto e depois vamos ver como é que funciona a parte de energia, né, para essa mesma situação aqui. Eu achei bem interessante, né. Alguém perguntou como é que ficaria o lançamento de projétil quando a gente tem essa situação aqui, onde eu tenho uma altura na qual eu vou lançar esse projétil, né, e essa altura ela é diferente de zero, e aí como é que é esse comportamento que a gente tem aqui. A outra pergunta era quando esse ângulo não for para cima e sim para baixo. Olha só quanta coisa interessante que a gente tem para observar só nesse tipo de movimento. Então, assim, ó, nós vamos partir de uma altura de 5 metros. Então, a gente tem essa altura aqui, mas essa altura, a princípio, ela não vai ter muito a ver com os nossos componentes de velocidade. Ela vai ter um lançamento aqui. A gente vai fazer aquela trajetória parabólica até essa mesma altura de 5 metros. E depois ela vai continuar caindo, né? E agora vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Isso aqui é uma imagem, tá? Do FET, depois a gente vai lá pro FET. Vamos primeiro mostrar como é que ficam os cálculos, depois vamos colocar esse alvo aqui, ver se a gente vai acertar, ok? E aqui, então, nessa imagem eu chamo a atenção de vocês que a gravidade ficou de 9,1, então não teria aceleração da gravidade, e a gente não está levando em conta a resistência do ar, embora a gente já tenha visto alguma coisa em relação ao arrasto. Bom, informações a gente tem para essa situação aqui. A gente tem uma altura, que eu chamei de H1, tá? De 5 metros. Uma velocidade inicial de 18 metros por segundo. Tá aqui, ó. Velocidade inicial, 18 metros por segundo. E a gente tem esse ângulo de 53 graus. Botei 53, um ângulo aleatório para ficar... Nem me lembro lá no roteiro que ângulos eu tinha colocado, mas botei um ângulo bem aleatório, tá? Bom, para que serve esse ângulo? Se eu tenho uma velocidade inicial oblíqua, eu vou precisar decompor essa minha velocidade em x e em y. Eu acho que agora é legal a gente ir lá para o FET, porque daí eu já tento mostrar. Bom, vamos ver se não vai ficar muito pequena essa imagem no vídeo. Então, o que vai acontecer assim, ó, que eu vou fazer esse lançamento aqui. Vamos botar ele em slow para a gente ir pausando ele, ó. Ele foi lançado com essa velocidade inicial. Vocês veem que eu tenho aqui uma componente em x, eu tenho aqui uma componente em y. Aqui na pausa. Ele vai subir até atingir uma altura máxima, que até ele mostra esse pontinho verde aqui. E aqui ele vai começar, então, o nosso movimento de descida. Ups. Vamos diminuir aqui. Vamos subir isso aqui um pouquinho. E aí ele vai continuar com o movimento de descida até chegar no nosso alvo. Bom, se a gente for ver essa distância aqui, ó, essa distância aqui em linha reta, aqui, se eu usar aquela equação de alcance, é o que eu vou conseguir estar calculando aqui, né? Vai dar, então, eu não sei se está exatamente no ponto de lançamento. Acho que tá. Acho que não está inclinado, né? Mais ou menos isso aqui. Acho que um pouquinho mais para lá. Então, a gente tem esse alcance aqui. Mas o alcance, ó, é sempre em relação àquela altura de lançamento. O meu deslocamento em x, ele vai ser um pouquinho maior, porque ele vai ter ainda essa queda aqui, até chegar no solo. Bom, nós vamos lá para os nossos cálculos, né? Nesses nossos cálculos aqui, então, eu tenho aquela altura de 1 metro, uma velocidade inicial de 18 metros por segundo, que eu vou decompor em x e y, né? Já mostrei para vocês como é que a gente vai fazer essa decomposição, tá? Então, na minha velocidade em x, né, o meu objeto, ele tá saindo aqui, né? Então, o meu x, ele é um cateto adjacente, se eu enxergar um triângulo aqui, né? Se eu enxergar um triângulo aqui, o meu x é o cateto adjacente, então ele é o cosseno do ângulo. E o meu y vai ser o cateto oposto, né? Que vai ser esse vetor que eu vou projetar aqui para fechar o ângulo. Ele vai ser, então, o seno. E aí, com isso, eu vou ter que o meu VOX é esta velocidade inicial, cosseno do ângulo, e o meu VOY é essa velocidade inicial, seno do ângulo. Ok.
Agora a gente pode separar então os movimentos, né? Eu conheço em x essa velocidade e eu conheço em y essa velocidade. Bom, eu ainda não conheço alguns outros parâmetros, né? Mas as equações vão nos permitir conhecer esses parâmetros. A gente viu aqui que no nosso movimento de subida, tá? Eu estou indo com a aceleração negativa e uma velocidade para cima positiva. A minha velocidade em x ela é constante em toda a trajetória, por isso que lá em x a gente vai trabalhar como MRU. Mas em y, eu saí com uma velocidade inicial positiva, que ela vai até zero, e aí depois ela vai descendo, né? Ela vai apontando para baixo, então ela passa a ser negativa. Neste ponto aqui, ela tem em módulo o mesmo valor deste ponto daqui. E aí aqui, então, eu tenho uma velocidade inicial diferente de zero para poder calcular esse resto de trajetória. Ou eu divido, muito mais fácil, né? Esse meu movimento todo aqui no meio. E aí eu tenho o movimento de subida e o movimento de descida. Então, nesse movimento de subida, tá, eu tenho velocidade final igual a zero, velocidade inicial essa aqui que eu calculei, tá, que é aquele VO seno de 53 graus, e aí eu vou achar um tempo de 1,47 segundos na subida. E qual é a altura que ele vai subir? Bom, aí eu vou usar essa outra equação aqui, velocidade final é zero, velocidade inicial é essa que eu tenho calculado aqui, menos 2GH. Aqui o meu H, eu estou um pouco sem uma referência para trabalhar ele positivo ou negativo, mas eu pegaria o H máximo, que é o final, menos esse H inicial aqui. Então, o meu valor máximo ele vai ser maior do que o de lançamento. Então, aqui não vai mudar esse meu sinal na equação. Mas essa minha altura aqui, ela é de 10,5 metros. Lembrando, gente, ela é 10,5 metros porque eu saí dessa altura de 5 metros. Então, ele sobe 10 metros aqui, 10 metros e meio aqui. Quanto que ele sobe em relação ao solo? Esses 10,5 mais os 5 que ele tinha originalmente. Então, a minha altura final ela é de 15,53. Por que essa informação é importante? Porque agora, quando eu for analisar o meu movimento de descida, ele vai ter que descer 15,53 metros. Então, vamos lá, para a descida. Joguei as equações aqui no canto para a gente não esquecer. Deixa eu ver. Aqui. Só joguei as equações aqui para o canto e aqui vamos trabalhar com aquela equação horária do movimento. Então, para essa descida, eu tenho uma velocidade inicial em y igual a zero, porque ele está lá em cima no ponto mais alto. Como eu estou analisando o meu movimento só em y, né, eu quero saber a altura para 15,53, que é a altura final, e agora a altura inicial, né? Então, a minha altura final é zero. Eu acho que aqui faltou colocar todos os detalhes da equação, né? Vamos colocar. Então, aqui, ó, a minha altura final é zero, a minha inicial é 15,53. Então, esse meu ΔH é a altura final menos inicial. É zero menos 15,53. E aqui a gente tem o menos GT ao quadrado sobre 2. Então, esse menos aqui vai anular esse menos aqui e o meu resultado final vai ficar positivo. Bom, agora sim, agora eu vou achar o tempo de 1,78. Observem, na subida o meu tempo foi de 1,47 segundos. Na descida ele é de 1,78 segundos. Por quê? Na subida eu subi deste ponto, da altura de 5 metros até a altura máxima. Na descida eu vou da altura máxima até o solo, que vai ser uma altura final de 0 metros. Tá? Bom, para eu achar meu deslocamento em x, então, eu preciso somar o tempo de subida e o tempo de descida. Vou trabalhar a distância sendo velocidade vezes tempo. Tenho a minha velocidade inicial em x, que é aquela velocidade cosseno de 53 graus. Então, eu vou achar uma distância de 35,2 metros. Bom, tá aqui, 35,2 metros o meu alvo. E se eu fizer o meu lançamento... Eu tenho que tirar essa trema. E se eu fizer, então, o meu lançamento... Agora sim. Eu devo acertar o alvo. Atenção. Com 3 estrelinhas, né? Muito legal. Então, acho que isso
deve dar um pouco do entendimento, né, dessa questão da gente precisar decompor essa velocidade em x e y e que a gente está a uma altura diferente do solo. Bom, o que acontece agora, a outra pergunta que vocês fizeram seria a mesma situação, só que em vez de meu ângulo estar positivo 50 graus para cima, ele está negativo 53 graus para baixo. A gente vai usar as mesmas equações que a gente trabalhou antes aqui, ó. A gente tem uma altura inicial de 5 metros, a gente tem uma velocidade inicial em x e uma velocidade inicial em y, só que atenção, aqui nessa velocidade inicial em y, a gente tem um sinal negativo aqui. A gente tem esse sinal negativo porque se a gente for olhar na nossa imagem, e agora vamos aqui no FET, mudar esta imagem para cá. Ó, menos 53 graus. Então, quando eu mudo essa minha imagem para cá, ele já está me dando o ângulo aqui negativo, né? E é esse ângulo que eu vou carregar aqui, tá? E por isso que eu vou ter, então, uma velocidade y negativa. Se eu olhar aqui, ó, meu x não vai mudar, tá? Mas o meu y, antes ele era para cima, então a minha velocidade inicial em y era positiva. Agora ele é para baixo, então a minha velocidade inicial em y ela é negativa. E o que que isso muda das minhas equações? Isso vai mudar alguma coisa, porque às vezes, em relação ao sinal, a gente vai ter a diferença entre soma e subtração. Na subida, de novo, minha velocidade inicial em y é 18 seno de menos 53 graus, que vai me dar menos 14,37 metros por segundo. E aí, quando eu for calcular meu tempo, eu não consigo usar essa equação aqui, porque agora eu fiquei com duas incógnitas, que é a minha velocidade final e o meu tempo. Mas eu posso usar essa equação aqui para achar a minha velocidade final. Ah, desculpa, vamos lá. Eu não consigo usar esta equação onde velocidade final é igual a velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo, porque aqui eu vou ter duas incógnitas, que é a velocidade final e o tempo. Eu posso usar essa equação onde o v ao quadrado é igual a v ao quadrado menos 2gh, porque aqui eu tenho o h e eu tenho a minha velocidade inicial, então eu acho a minha velocidade final. E aí, lembrando de novo, né, esse meu h é o h final menos o inicial. Meu h final é 0, meu h inicial é 5. Então, aqui vai mudar o sinal dessa equação. E a minha velocidade final vai ser de 17,4 metros por segundo. Mas, ainda não achei o tempo, né? Então, a gente pode usar aquela equação horária, né? Essa equação aqui, tá? Onde h é igual a VOY vezes o tempo, menos 1 meio de GT ao quadrado sobre 2. Menos 1 meio de GT ao quadrado. E usando essa equação, então, ó, meu ΔH, altura final menos inicial, 0 menos 5, igual VOT. Meu VO em Y, ele não é menos 14,37? Então, aqui ele é menos 14,37T. Menos 1 meio de GT ao quadrado. E aqui, então, vocês arrumando essa equaçãozinha, vocês façam a Bhaskara, e aí vocês vão ter um tempo negativo que não nos interessa, o tempo negativo não vai nos dizer nada, e nós vamos ter um tempo positivo de 0,31 segundos. Bom, olha que interessante. Vamos voltar para aquela primeira situação que a gente tinha, quando a gente estava lançando o objeto 53 graus positivos para cima. Tá? Naquela situação, onde o meu 53 graus está positivo para cima, a gente achou um tempo de 1,47 até a metade da trajetória. Depois a gente achou um tempo de 1,78 do topo até o fim da trajetória. A gente sabe, deixa eu voltar aqui no FET, 53 graus. A gente sabe que nesse lançamento aqui, quando o meu objeto chega no mesmo ponto de partida lá, mais ou menos nesse mesmo ponto de partida aqui, o tempo que ele levou para subir foi de 1,47 que a gente calculou. E o tempo que ele levou para descer até esse ponto aqui também vai ser de 1,47, porque essa característica de eu conseguir ver a metade do tempo para subida e metade do tempo para descida, para eu ver meu movimento de subida e meu movimento de descida, meu movimento de subida ele é igual ao movimento de descida. Então, se ele levou 1,47 segundos para chegar aqui, ele vai levar 1,47 segundos para chegar aqui também.
Mas ele vai descer mais esse tanto aqui, mais esses 5 metros. Para ele descer esses 5 metros, qual é o tempo que eu preciso para ele sair daqui com uma velocidade inicial igual a essa aqui, só que aqui ela está apontando para cima e aqui ela vai estar apontando para baixo, e qual é a distância que ele vai percorrer, né? Na verdade, ele vai seguir, então, com essa trajetória aqui, né? Então, desse ponto aqui, ó, ele caiu, durante 5 metros ele levou um tempo para cair, ele percorreu uma distância em x. E se a gente pegar 1,78 menos 1,47, a gente vai ter 0,31 segundos, que é o que faltou para completar essa trajetória aqui. Coincidentemente, é o tempo que a gente achou aqui, né? Bom, e na minha velocidade em x, a distância que ele vai percorrer desse ponto aqui até esse ponto aqui é de 3,4 metros. Isso fecha se eu pegar essa situação aqui. Gente, se a gente colocar o nosso lançador aqui, na mesma altura de 5 metros, ele vai fazer esse movimento até aqui. E daqui até o solo é justamente essa segunda situação que a gente está avaliando com esse ângulo negativo, que vai dar essa coincidência, então, para a gente chegar nesse valor de 3,4 metros lançando aqui. Então, agora, quando eu puxar esse meu lançador menos 53 graus, ele tem que ter... Cadê o meu... tá aqui. Ele vai ter que atingir o meu solo em 3, quanto que a gente calculou? 3,4 metros. Então, se eu botar o meu alvo aqui em 3,4, por que ele não foi? Agora ele vai. Ó, eu acertei ele em 3,4. Porque é justamente, então, essa diferença que eu tenho aqui para esta situação. E aí, agora, eu consegui ver o meu movimento integral, né? Todo ele. Se eu coloquei esse objeto aqui, desse ponto de lançamento até esse ponto aqui, eu posso usar a equação da trajetória porque eu estou na mesma altura. Então, aqui eu tenho 31,8 metros. Somados com os nossos 3,4 metros, eu vou ter, então, os 35,2 metros que eu tinha calculado para esta situação aqui. E só para encerrar, vamos puxar um pouquinho a parte de energia. Lembra que a gente está falando de energia mecânica, que ela é a soma da energia potencial e da energia cinética no nosso movimento? Então, quando eu estiver no meu lançamento, claro que aqui eu não cuidei muito do arredondamento das casas, tá? Então, a gente vai ter uma diferençazinha nos valores. Mas essa diferença, ela é muito pequena, tá? Ela tá devido justamente à questão de arredondamentos. Eu não preciso nem saber a massa do objeto, tá? Eu tô deixando uma energia em função da massa, né? Então, eu tenho 49 vezes a massa em joules. Como é sempre o mesmo objeto, a massa ela é sempre a mesma. Tá? Então, minha energia potencial no lançamento, eu tenho uma energia potencial numa altura de 5 metros. Então, ela é 49 vezes o valor da massa. E a minha energia cinética, ela é mv ao quadrado sobre 2. E esse meu v é o meu v de lançamento, aquele, né? Tanto em x quanto em y. Então, eu vou ter 162 vezes a massa, joules. O que me dá uma energia mecânica de 211 vezes a massa, joules. Tá? Quando chegar lá no topo da minha trajetória, eu tenho uma energia potencial de 152 vezes a massa, porque agora eu tenho a aceleração da gravidade vezes aquela altura de 15,53, eu acho, né, que a gente calculou lá no primeiro exemplo. Só que eu tenho energia cinética também, porque o meu objeto se movimenta em x. Então, eu vou pegar aquela velocidade em x de 10,83 metros por segundo, e eu vou botar ela ao quadrado, dividir por 2, multiplicar pela massa, e aí eu tenho a minha energia cinética. E a minha energia mecânica, de novo, é a soma da energia potencial e da energia cinética, isso vai dar aproximadamente 211, alguma coisa. Eu arredondei para 212. Então, vocês veem aqui que por uma questão de arredondamentos, né, aqui eu tenho 211, aqui eu tenho 212. Bom, a gente viu no lançamento e a gente viu no topo. E quando chega no solo? Quando chega no solo, a minha energia potencial é zero, porque a altura é zero.
Mas e quem é a minha energia cinética? Bom, a minha energia cinética eu tenho calculado em algum lugar lá a velocidade em x e a velocidade em y, onde a minha velocidade em x é de 10,8 metros por segundo e a minha velocidade em y é de 17,4 metros por segundo. Então, agora eu levo essas duas velocidades ao quadrado, somo elas, multiplico pela massa, dividido por 2, e aí eu vou ter, então, a minha energia mecânica. Aqui eu vou ter, então, a minha energia mecânica, né, sendo igual à energia cinética, porque a potencial aqui ela é zero. Pessoal, espero ter tirado as dúvidas de vocês em relação a essa questão de ângulos e já aproveitando, então, todos os cálculos que a gente fez de velocidades e alturas, né, para mostrar para vocês que a minha energia mecânica se conserva e eu tenho energia potencial e energia cinética variando ao longo da minha trajetória justamente em função daquelas equações que a gente viu no nosso movimento retilíneo uniformemente variável, nosso movimento retilíneo uniforme, ou melhor, nosso movimento composto, né, como um todo. Falou?